Bom dia a todos, mais uma aula de dietética para a saúde no outono. Hoje vamos trabalhar com adoecimentos no outono, com o olhar da medicina chinesa. Então, essa live aqui, essa aula, na verdade, que faz parte do programa terapêutico Qigong 365, Fortalecendo os Três Tesouros, é uma aula que nós damos ao vivo para os nossos alunos e, eventualmente, eu disponibilizo algumas aulas no nosso canal Desperte Sua Natureza, e esse é o caso desta aula de hoje. Então, eu vou admitindo os alunos, vou trabalhando os temas, e esse tema aqui, particularmente, é um tema muito importante agora para o outono, ele vai subir para o nosso canal. A aula da semana passada foram várias receitas terapêuticas que nós trabalhamos para o outono, e essas receitas terapêuticas já está disponível na plataforma do aluno, na plataforma do participante do programa Ticum 365, Fortalecendo os Três Tesouros. E para falar um pouco mais desse programa, enquanto os nossos alunos chegam aqui na aula, esse programa terapêutico do Ticum 365, Fortalecendo os Três Tesouros, ele é um programa completo, que é uma plataforma online em que fica lotado todas as gravações das aulas que acontecem ao vivo. O aluno ele tem a possibilidade de assistir às aulas ao vivo de segunda a sexta-feira, exceto feriados, que às vezes a gente precisa de ter uma pausa aí para também um descanso. E nós temos toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, a aula de dietética, que é essa aula que está acontecendo aqui ao vivo para os nossos alunos, e eventualmente eu disponibilizo algumas aulas, como eu disse aqui, para o nosso canal do YouTube. Então, essa aula aqui vai ficar disponível, e quem tiver interesse em participar do nosso programa terapêutico, conhecer um pouco mais como que funciona, é uma prática que focaliza muito no Qigong, mas traz a base da dietética para que vocês cresçam também com essa parte. Então, a base terapêutica da medicina chinesa, que é a dietética e o Qigong, nós abordamos nesse programa terapêutico, mas com foco sempre maior no Qigong. E às sextas-feiras, então, fechando esse escopo das nossas aulas, que são sempre ao vivo, ela, após o término da nossa aula da sexta-feira, que acontece, né, sempre de 7 às 7h50 da manhã, segunda a sexta, a gente tem uma continuidade da aula, então de 8h10 até 8h50, no máximo 9 horas, nós realizamos um tira dúvidas. Você tem dúvidas a respeito de alguma prática, execução de algum movimento, existe esse momento para o aluno, para ele tirar a dúvida da sua dificuldade em realizar algum movimento. Então, os primeiros 20 minutos é isso, esclarecimento de dúvidas. Nós falamos sobre algum aspecto teórico da prática. Essa semana, por exemplo, em que estamos realizando a prática nova do pulmão, nós estamos trabalhando várias questões relacionadas ao pulmão e, coincidentemente, é uma prática corporal voltada para o outono, porque o pulmão, ele é um órgão, nós vamos ver aqui na apresentação, ele é um órgão que se relaciona ao outono, tá? Então, para entender essa sazonalidade do processo do adoecimento e do tratamento, nós precisamos entender que o outono, ele é uma estação em que a secura vai estar mais prevalente. Essa secura, ela vai acometer o nosso sistema, né, o nosso corpo, então precisa de ter tratamentos não somente com a dietética, com o Qigong, mas também relacionado ao equilíbrio emocional. E vocês vão entender até o final porque que hoje na aula eu coloquei esse aspecto emocional aqui para trazer um equilíbrio como um todo. Então, é uma estação de recolhimento, é uma estação em que nós avaliamos muito das nossas ações, muito dos nossos sentimentos. Então, é uma estação mais introspectiva, vai ter a postura de julgamento, você julgar as suas ações, julgar aquilo que externamente não faz mais sentido para você. Ela é também uma estação da secura, como eu disse aqui, e dessa colheita interna, voltando para dentro de si.
Essa aula, ela vai trazer determinados aspectos, então, voltados para essa prevenção com a dietética, o Qigong e o equilíbrio emocional. Essa aula faz parte do programa terapêutico do Qigong 365 e nós iniciamos sempre com a apresentação de 20 a 30 minutos e, ao final, abrimos para as perguntas. Essas perguntas, elas não vão ficar disponíveis para a gravação do YouTube, porque aí eu vou encerrar a gravação e vai editar aqui e vai ficar somente para os alunos, porque são questões que às vezes nós levantamos aqui que as pessoas colocam e eu deixo reservado só para os alunos, não deixo de forma aberta para um público geral, porque são dúvidas que estão pertinentes ali a um programa terapêutico, tá? Então, só para esclarecer aqui, que na hora que chegar ao fim da exposição da aula, nós vamos abrir para perguntas, mas somente essas perguntas estarão disponíveis para quem faz parte do programa. Então, continuando aqui. Então, vamos lá. Essa percepção aqui, eu quero que vocês, ao final da nossa conversa, vocês já anotem aí, né, quem está assistindo essa aula ao vivo, os participantes, como que você sente o seu corpo no outono? Você percebe as diferenças que ocorrem por essa mudança da estação? Aqui, por exemplo, hoje está mais chuvoso. É mais difícil, nesse período de abril, ter chuva. Mas como a gente está tendo continuamente mudanças climáticas, ainda tem uma característica dessa umidade que vem com essa chuva. Mas normalmente vem uma secura, né? Fica períodos mais secos, períodos que nós não temos essa umidade, mas ocorre uma mudança de temperatura mais brusca, às vezes de manhã faz um pouquinho mais de frio, ao meio do dia fica quente e depois volta a esfriar novamente. E as emoções? Como que você sente o seu corpo? Você sente, às vezes, uma tristeza, você percebe esse recolhimento e você acredita que esse recolhimento é ruim, que está te trazendo algum prejuízo? Como que você se sente? Um cansaço, às vezes mais indisposto, de querer ficar mais quietinho? Sente sinais de ressecamento no corpo, nas narinas, na pele. Então, o que é que você percebe e o que é que você faz? E nós vamos entender nessa aula por que que acontecem essas determinadas manifestações e o que que a gente vai fazer. Então, no outono, de acordo com a medicina tradicional chinesa, nós temos um elemento que vai ter mais ação nesse outono, que é o elemento metal. O órgão e a víscera é o pulmão, o órgão é o pulmão e a víscera é o intestino grosso. O clima é a secura e a emoção é a tristeza. Nós temos os movimentos de recolhimento e de introspecção nesse período. A emoção, sendo a tristeza, é uma emoção ligada ao pulmão, também é o elemento metal como um todo. E o intestino grosso, ele vai auxiliar no processo do julgamento, expulsar o puro do impuro, que a gente reabsorve, né? O próprio intestino, ele reabsorve algumas substâncias e expele aquilo que não precisamos mais. Então, isso está muito ligado à questão emocional, à questão de postura psíquica no outono também. O pulmão, ele quando em desequilíbrio, vocês vão perceber tosse seca, pele ressecada, tristeza sem causa aparente, vai sentir falta de ar, baixa imunidade e alergias respiratórias. Então, caso o pulmão esteja com desequilíbrio, vai ocorrer a presença de algum desses sinais. O que nós trabalhamos aqui é para que esses desequilíbrios eles sejam minimizados ou eles sejam evitados ao máximo ali, mas a intenção é sempre de fortalecer, porque assim, a estação ao outono, se ele não tiver uma boa estação ali no sentido de proteção desse pulmão, lá no inverno, ele além de chegar enfraquecido, vai enfraquecer o rim, e aí complicações respiratórias podem ocorrer. Então, quem já tem alergias respiratórias e tendência a ter, no outono já vai aparecer. Então, no inverno, pode piorar e comprometer ainda mais o sistema imunológico.
Aqui, padrões comuns, invasão de vento. Esse vento, esse seco aqui, ele traz um pouquinho do calor, né? Então, eu coloquei aqui, ficou até repetitivo, que seco e calor tem uma intimidade. O frio, por conta dessas mudanças, então pode vir um vento frio de manhã e um vento quente à tarde. Então, essas mudanças bruscas e às vezes até de sensação térmica ao longo do dia, isso causa desequilíbrios no nosso corpo, naturalmente, porque pode vir abrupto. E às vezes, mesmo que nós tenhamos um fator de defesa, um fator defensivo alto, essa invasão ser muito forte e provocar alterações no nosso corpo. Então, né, sempre a intenção de nos proteger, evitar, por exemplo, de manhã que você vai sair, evitar deixar essa parte aqui de cima muito exposta, porque o vento frio ele entra, então dá contraturas aqui também nessa região do pescoço. Eu tenho tido alguns pacientes essa semana passada, que me procuraram com contraturas aqui nessa região. E a deficiência do TI do pulmão, que vai dificultar a execução da função do pulmão, que é essa mesmo, né? Expectoração, se precisar expectorar. Então, começa às vezes com a tosse seca e depois essa tosse ela pode vir com a presença de umidade, a pessoa sente mais fraqueza, ela vai ter às vezes alteração da sudorese também. Então, é muito importante estar atento a esses sinais e sintomas da deficiência de ti do pulmão. A voz fica um pouco mais fraca, a tosse, a falta de ar, pode acontecer, e essa tosse é uma inversão, né? O pulmão está fraco em descender, então acaba invertendo e ele tem esse sinal da tosse. Aqui já o nosso intestino delgado, que é uma víscera que está relacionado aí com o pulmão. O pulmão, ele é mais falado, porque é o órgão, né, maior ali, mas temos que estar atentos aos sinais e sintomas aqui com relação ao intestino grosso. Eu falei delgado, né, o intestino grosso, que é o órgão acoplado do pulmão. Então, a constipação, né, você observa dores, às vezes abdominais, as fezes um pouco mais ressecadas. Isso é sinais de que o intestino grosso está com desequilíbrio. Pode vir a acontecer de você passar pela estação e não ter nenhum problema, mas caso aconteça, é porque tem algum sinal de desequilíbrio e você precisa de ajustar. Aí acaba promovendo um inchaço abdominal, fica mais dolorido. Você tem não só dificuldade de eliminar essas fezes, mas como de desapegar mesmo. Você tem que observar para suas posturas psíquicas, como que você está? Você já fez o julgamento? Você já avaliou que aquilo precisa de ir embora, de fluir na sua vida? Eu falo do desapego, às vezes até de um objeto. Você fala assim, nossa, mas eu olho para o meu guarda-roupa, eu falo assim, eu não uso determinadas roupas, e você sabe que tem pessoas ali que estão precisando, então é um momento de fluir, desapegar. E também de emoções, que fala assim, eu já estou percebendo, eu já percebi que eu preciso de desapegar de determinada emoção, uma procrastinação, é, uma raiva, alguma coisa que seu psíquico julga ali que você precisa de desapegar, e você fica ali com essa dificuldade de mudança. Olha para o seu intestino grosso, olha para as suas fezes, olha para ver se você está tendo isso refletido no seu corpo e começa a trabalhar esse movimento de fluir, de fazer fluir. Então, observa, sensação de opressão no peito, dá um aperto no peito, às vezes não é asma, não é bronquite, não é pneumonia, não é nada, mas sente um aperto no peito, uma sensação de opressão, isso também é um sinal de apego que precisa de fazer fluir. E impaciência, você começa a perceber que você não tem determinada tolerância para determinadas situações. Então, olha para o seu intestino, mesma coisa. Então, é muito importante a parte psíquica das vísceras do nosso corpo, para que nós possamos desapegar cada vez mais. Vai anotando as dúvidas aí que ao final a gente vai colocar.
E aí, as emoções, né? Aí você começa a lembrar, tem aquela nostalgia. Às vezes a tristeza já está presente, vem junto uma nostalgia, você vai para a cama, você fica mais quieto, mais recluso. Esse friozinho que está começando, junto com essa secura, você já começa a ficar mais desanimado, dá uma sensação de vazio, né? Aí vem essa opressão no peito. Então, tudo isso deve ser observado, porque você precisa de ter atenção a essas questões. Então, quais são as estratégias terapêuticas aqui? Hidratar, nutrir e aquecer. Isso tudo, nós vamos hidratar todo o nosso corpo, os líquidos corporais têm que estar bem em dia. Eu até separei um copo com água aqui, já estou com sede, daqui a pouquinho eu vou tomar. Nutrir, ter uma boa dietética. Então, assim, já pensa assim, se eu já vou hidratar, eu já vou colocar um arroz mais de papa de manhã, porque eu vou nutrir meu pulmão, eu vou hidratar o meu pulmão, porque o arroz ele é importante para nutrir o pulmão, também nutre o baço, e morno, aí vai aquecer. Olha para você ver, a gente vai passar a receita aqui no final, só numa postura de uma dieta, você fala assim, não, Vanessa, mas isso vai ajudar a parte emocional, né? Cada vez mais a gente está percebendo que os alimentos têm essas emoções relacionadas através dos sabores. Então, através da sua natureza, ela expande, ela aquece, ela contrai. Então, ela vai tratar com uma harmonia, tratando com harmonia todo esse processo de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E aí, você vai também procurar soltar com suavidade, sem precisar de ser nada brusco, nada grosseiro, para não te ferir emocionalmente nem fisicamente, mas você vai observar para você e fazendo essas solturas. Fortalecer a energia defensiva, que é o Wei-Chi. E isso é importante, lembrando lá nas aulas antigas, quando nós fizemos o gráfico, e como que o Wei-Chi ele é formado, porque antes do Wei-Chi é o Zen-Chi, que é o Ti verdadeiro, que vem da essência, que vem junto com o Ti torácico, e esse Ti torácico, ele veio pela força, pela energia do alimento, a energia do ar. Então, nós temos um gráfico lá nas aulas anteriores, eu não trouxe ele aqui hoje, não é a ideia, mas depois nós podemos voltar isso nas aulas subsequentes, da semana que vem ou em outras aulas, para vocês lembrarem esse fluxo. Ao final aqui, se vocês quiserem perguntar também, eu posso ir lá no slide, que está na sequência do slide aqui, para vocês entenderem esse fluxo da formação, de como se forma esse Ti defensivo. Então, vamos lá. Agora, já que a gente já sabe dessas estratégias terapêuticas, eu vou destrinchar aqui dietética, Qigong, a fitoterapia e a relação com as emoções. Então, são 4 subdivisões aqui que eu coloquei para que vocês tenham estratégias para o fortalecimento aí desses 2 órgãos, para que vocês superem todos os adoecimentos que são comuns no outono e passem um outono com saúde. Lembrando aí das peras cozidas, do nabo e do arroz. É bom que vocês já montam o sacolão aí, já montam o supermercado, você já sabe que durante o outono vocês terem esses alimentos em casa vai ajudar muito a nutrição de vocês. No final, eu vou pedir aqui, se a pessoa quiser também colocar que fez a receita de semana passada, né? Acho muito legal a gente compartilhar, mas aí falar aqui. O inhame, a abóbora e a cenoura também fazer o sacolão aí, ter junto com gengibre, a cebolinha. Acrescentando aqui que a gente não falou na semana passada, a ameixa e a linhaça. Porque a gente vai agora entrar com o aspecto do intestino grosso, que tanto a ameixa quanto a linhaça vai entrar aí numa das receitas que vai auxiliar na suavidade da soltura, principalmente física e do intestino grosso. E a parte funcional dele, fluindo bem, liberando essas fezes, vai fazer com que a parte emocional também esteja equilibrada. Isso é muito importante. E um sabor picante suave. Tem o picante aí no gengibre, nós temos picantes em outras substâncias que vocês podem acrescentar Eu gosto muito da pimenta calabresa moída ali, apesar que para algumas pessoas acha forte, mas é bom ter sempre um sabor picante, por isso que a gente coloca o gengibre aí, que o gengibre ele é coringa e vai ajudar a expelir esse frio também. Ele vai
nutrir e aquecer o ti. Então, vamos lá para as nossas receitas. A receita do xarope com pera de gengibre. Nós vamos hidratar o pulmão e aliviar a tosse seca. Então, para quem precisa da hidratação, né? Lembrando que a tosse ela tem que estar seca, ela não pode estar aquela tosse expectorativa, que aí tem outros chás. A gente já falou, inclusive, na semana passada. Então, aqui é para uma tosse seca. 2 peras, um pedaço de gengibre. Eu gosto sempre de colocar uma fatia. Claro que o gengibre, tem gente que se não tem tolerância, ou quem é mais quente, é bom não colocar um pedaço muito grande, coloca um pedacinho menor. Eu gosto de colocar um pedacinho um pouco maior, porque além de eu gostar muito, o gengibre faz muito bem pro meu corpo, porque eu tenho uma característica mais e ele me aquece, né? Ele me dá um pouco mais de aquecimento no meu corpo. O mel, ele vai ajudar nesse processo da, da hidratação também, aqui a pera, né? E o mel ajuda bastante. E aí você vai pegar a pera, tem gente que gosta de descascar, tem gente que não gosta. Eu pico na metade e faço o cozimento ali. A pera, você vai observar que ela vai ficar macia. A casca ajuda até a proteger, né? Tem que lavar bem. Eu gosto de colocar também ela de molho com carvão, para tirar e o carvão puxar as toxinas. Você vai cozinhar bem essa pera e vai amassar ela. Vai deixar mornar. Assim que ela estiver bem morninha, você vai, né? Você amassou, você vai misturar o mel e vai. Ah, tá. E cozinhar com gengibre. Esqueci de falar, mas está escrito aí. Você vai cozinhar essa pera com gengibre. Depois que terminar, você vai amassar ali. Eu gosto de triturar gengibre ao final. Ela já deu uma cozida ali. Eu gosto de triturar a gengibre para misturar junto com a pera ali, deixar ela bem trituradinha e dar um saborzinho junto ali. Eu não tiro a gengibre e jogo fora, não. Eu gosto de comer. Então, para quem é mais calorento, eu acho bom não fazer esse procedimento. Mas para quem é mais friorento, igual eu, assim, que tem uma tendência a ter esse frio interno, né? Me aquece. E esse xarope também, às vezes você fala assim, Vanessa, mas eu tô com uma pequena coriza. Tá com a tosse seca, mas tá com uma pequena coriza? Faz. Faz porque a gengibre vai ajudar a expectorar. Se você é mais quente, você vai perceber, você vai fazer, na verdade, uma vez a receita com a gengibre mais forte, mas não permaneça com essa gengibre forte no cotidiano. E aí, 1 a 2 colheres por dia e deixa no local fresco. Se você tampado, né, numa vasilha tampada, não é bom passar de 2 dias, porque vai começar a oxidar essa substância. Se você achar que diminui para uma pera porque está sendo muito, então, diminui para uma pera. Aí você vai diminuir o gengibre. O mel pega metade e vai cobrir, tá? Se quiser fazer uma receita um pouco menor, mas se tiver mais de uma pessoa em casa, aí vocês vão olhar aí pela quantidade do dia que vocês vão deixar disponível. Já estamos seguindo aqui. Então, a infusão. Esse aqui é um chazinho, né? Uma infusão aqui para estimular o Ti defensivo, aquecer e acalmar. Então, para quem já está com sinais de presença da deficiência do Ti do pulmão, faz essa infusão com a casca de tangerina, já vai estar com uma tosse mais expectorante, ela vai ajudar a eliminar. Então, assim, é uma fruta que é muito importante vocês terem em casa. Eu tive uma paciente que ela foi no consultório essa semana, ela já me pediu para poder, ela falou assim, não, eu quero comprar a tangerina inteira, o saco, né? Então, eu compro a minha, eu deixo as cascas já, que vem direto da China, mas eu também compro a tangerina. Então, cada tangerina que vocês fizerem, eu já fatiei ao final da aula, que eu vou pegar a minha ali, vou mostrar para os alunos na hora do tira dúvida, eu já fatiei a tangerina, lava, né, claro, faz a fatiação, faz fatias, coloca no lugar seco e deixa secar essa tangerina. E você depois, quando for fazer o chá, você vai pegar essa casca, eu já deixo no saquinho ali essa casca seca. Quando eu pego a que vem da China,
como ela é pura, ela é preparada, eu faço a pesagem de acordo com o peso também corporal do paciente. Aqui é uma infusão caseira, né? Os chás que eu passo são terapêuticos, que eu passo para os meus pacientes. E aí o capim-limão, vocês vão triturar o capim-limão ou a hortelã. Na medicina chinesa, a hortelã é conhecida como borrê. O borrê, ele já vem quando você compra o saquinho de borrê, ele já vem trituradinho, ele vem com bem triturado. Você vai pegar uma colherzinha de chá, você fala, não, Vanessa, é tão pouquinho? É pouquinho mesmo, não é muito. Então, o capim-limão, ele triturado, vocês podem secar o capim-limão. Então, no inverno também vai ser utilizado, então já pode pegar uma quantidade de capim-limão, triturar esse capim-limão, deixar ali, ou a hortelã, triturar a hortelã, se vocês comprarem em casas de fitoterápicos, né? Vocês já podem comprar e deixar ali. Vai pegar uma colherzinha só de chá e vai colocar na infusão depois, ou capim ou a hortelã. Isso vai dar uma refrescada. O gengibre, então, aquece e a hortelã equilibra. Então, é uma fórmula bem equilibrada aqui. A casca de tangerina, ela vai movimentar e mobilizar o qi, né? Ela vai ajudar bastante também na liberação da expectoração, junto com a gengibre. Você vai ferver a água com gengibre por de 5 a 10 minutos. Eu coloquei 5 minutos aqui, mas é de 5 a 10 minutos. Você vai adicionar a casca de tangerina e a hortelã ou capim-limão em infusão. Então, ferveu. Então, coloca a água para esquentar. Ferveu 5 minutos. Então, quando começar a fervura, é que você vai contar os 5 minutos. Provavelmente vai dar uma reduzida de 300 para 200 ml. Aí essa fervura ali, você vai apagar o fogo, vai deixar colocar numa infusão com a casca de mexerica ou a hortelã ou o capim, mas a casca de mexerica tem que estar. E vai abafar por 10 minutos, vai deixar em infusão ali para poder pegar esse essas substâncias, porque são substâncias, são ervas que são aromáticas, então se você deixar aberto também tem que tampar, vai, vai volatilizar. Então, deixa tampadinho ali só por 10 minutos no máximo, é de 5 a 10 minutos no máximo, para poder pegar o que precisa de pegar e vai tomar esses 200 ml dessa infusão aí. Você pode tomar uma, duas vezes por dia. Lembrando que se tomar à noite, tomar cuidado com o horário para não acordar à noite de madrugada para ficar fazendo xixi de madrugada. E durante o dia, a questão da friagem, não tomar, isso aqui a gente já falou nas aulas anteriores, mas não tomar friagem aqui quando tomar um chá desse aqui. Eu não coloquei, mas pode colocar uma colherzinha de sobremesa de mel, para quem quiser, tiver precisando de dar uma hidratada. Mas nesse caso aqui, como é uma infusão para cá, para mais citar expector ativo, para liberar, o mel eu acho que entra só no caso se tiver uma expectoração leve, ok? Aqui o mingau de arroz com ameixa, esse aqui é para o intestino grosso. Vocês vão colocar 3 colheres de arroz, 2 ameixas secas, 1 colher de linhaça e a água até cobrir o dobro, né? Então, o dobro de, de água, assim, deu aqui. Vocês vão colocar, cobriu e coloca o dobro aqui de água e deixar cozinhar no fogo baixo até virar um mingau. Se vocês quiserem pegar, aqui no caso não pode ter sal, né? Quiser pegar um arroz cozido, já cozinhar o arroz antes, porque ele fica muito duro, porque aqui eu esqueci de colocar que é 3 colheres de arroz cozido. Mas fica meio complicado você fazer só arroz. Se vocês quiserem deixar um arroz pronto, sem sal, na geladeira para a semana, com uma quantidade, porque tem outras receitas aqui que vocês vão utilizar. E aí o sal vocês colocam depois. Então já deixa um arroz cozido ou pré-cozido. Como é que eu faço esse arroz? Eu coloco água para ferver. Depois vou ter que passar outra receita, né? Mas esse aqui, eu coloco a água para ferver. Depois que a água começou no ponto de fervura, eu vou e coloco a quantidade de arroz que eu preciso, mexo, porque ela precisa de soltar ali, aquele arroz. Aí eu deixo até ele ficar al dente. Esse arroz, normalmente, eu guardo
para depois temperar e fazer o que eu quiser. Então, eu posso depois colocar mel, posso colocar sal, aí eu coloco o que eu quiser. Então, já deixa esse arroz preparado. Ele não vai ficar refogado, ele não vai ficar aquele torradinho, né? Quem gosta de torrar o arroz, mas ele fica já preparado, sem sal, sem tempero nenhum, porque ele vai durar mais na geladeira. Então, fica a dica aí, se quiser colocar, por exemplo, 2 xícaras por semana, porque como o arroz é algo que vocês vão utilizar no outono, que eu já falei que o arroz ele é muito bom para o outono, só a questão da quantidade, gente, porque eu falo das orientações, mas a quantidade quem determina é um nutricionista. O nutricionista que está apto a indicar a quantidade que você vai comer. Se você tem alguma necessidade de emagrecimento, de alguma necessidade corporal ou é diabético, isso aí tem que ser alinhado com o seu nutricionista ou com o seu nutrólogo. Essa receita aqui é uma receita padrão em que não tem nenhuma necessidade especial de restrição ou aumento de calorias, não tem nada disso. Então, pegou esse arroz que está lá na geladeira sem tempero, dá para usar a semana toda. Você vai dimensionar aí o que que você vai precisar. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Então, esse arroz que é 3 colheres é o arroz já pré-cozido. Então, já vai colocar lá com as 2 ameixas, o colher de linhaça, isso é uma porção. Eu quero mais porções, eu vou aumentar. Eu tenho 2 pessoas em casa, eu tenho 3 pessoas, eu vou aumentando. Se você quiser uma janta mais leve, às vezes você fez uma refeição mais pesada, eu falo que normalmente no domingo, eu pelo menos acabo exagerando um pouquinho mais na alimentação, principalmente na hora do almoço. Essa janta que pode ser uma janta leve no final do dia, para poder harmonizar ali, já liberar o intestino, já liberar o intestino com essa suavidade, ou você pode utilizar essa receita, para quem tem o intestino preso, utilizar essa receita pela manhã, ok? Então fica a dica aí, mais uma orientação. O próximo, o jantar leve de outono. Esse jantar aqui já vai fortalecer o baço e o pulmão. Os ingredientes: meia xícara de arroz, aquele mesmo arroz lá. Aqui eu coloquei para cozinhar um arroz com sal, porque é um jantar, né, mais salgado. 1 xícara de cubos de abóbora, meia de cenouras, 1 colher de sopa de azeite de oliva, você vai usar o óleo de gergelim. Esse aqui sempre é para finalizar, né? 1 colher de sopa de cebolinha picada e sal a gosto. Eu amo cebola, então eu gosto de cebola e alho. Eu sempre coloco na minha refeição cebola e alho, mas quem não gosta, aqui está uma receita sem alho e sem cebola para poder fazer aqui. Mas na minha vida de cotidiano, sempre quando eu faço com alho e cebola. Então, você vai cozinhar a xícara de arroz. Se você já tem um arroz pré-cozido, você vai refogar primeiro a cenoura, depois vai colocar os cubos de abóbora, vai colocar o arroz e vai colocar água, vai cobrir ali aquela sopinha, aquela canja ali, e vai deixar cozinhar tudo. E assim que tiver bem cozidinho, para você facilitar ao máximo para o seu corpo, não ficar triturando muito o alimento, você vai cozinhar ele bem e vai finalizar com a cebolinha, o azeite, ou você pode também colocar o óleo de gergelim ou a semente de gergelim torrada também, que ajuda a fortalecer o rim. Isso aqui é muito gostoso também. E aqui, para a gente já estar no caminho de finalizar, o ticum, né? Lembrando que nós estamos na época do outono e, coincidentemente, nós estamos trabalhando as práticas do meridiano. Essa semana nós começamos com a limpeza dos meridianos do intestino grosso e do pulmão, com um alongamento. Essa prática está disponível na nossa plataforma do programa terapêutico do Ticum 365. Se vocês quiserem fazer, os alunos, né, que já estão junto conosco na plataforma, vocês podem lá na prática da segunda e da terça já realizar essa prática que vai auxiliar na limpeza do meridiano do pulmão e intestino grosso. E a prática da conservação de energia que nós fizemos ontem, essa prática que vai auxiliar na expansão e movimentação desse fluir do elemento metal. E a prática, inclusive, de hoje, que foi a prática do Iticum, que ela completa, ela vai fortalecer todo o seu sistema respiratório. Para quem tem problema respiratório, claro que não está no auge da crise, o Iticum, ele é muito importante.
aquelas desarmonias que nós falamos lá no início, principalmente do pulmão, vai auxiliar muito. Aqui, a fitoterapia, a gente tem a casca de mexerica, gengibre, a hortelã é só para dar uma refrescada e hidratar se precisar. Mas a casca de mexerica, ela é muito importante. Qualquer tosse que você tiver, qualquer expectoração que você tiver, ela vai limpar e vai drenar essa secreção. Com 2, 3 dias, ela já vai melhorar. A gengibre, o mel, ela é muito importante nessa época, mas essas três aqui que tem que estar lá na gôndola SUS, no compartimento aqui no outono, tem que estar presente para que isso não pegue vocês de surpresa. Então, aqueles ingredientes que eu coloquei lá atrás, no início, já vai lá, já faz a listinha, já compra, mas mexerica ainda está um pouquinho mais cara, né? A Pocã é a principal para vocês terem na casa de vocês. Já faz aqui, igual ao final, eu falei com vocês que eu vou pegar lá para poder mostrar para vocês como que eu fiz. A gengibre também tá aqui, eu deixo ali. A hortelã é a única que eu ainda não comprei, não tenho, mas eu tenho o borrê. O borrê, ele é o composto fitoterápico da medicina chinesa. Eu não tenho hortelã fresca, mas eu tenho a hortelã aqui em casa, que eu também compro e deixo aqui para poder já fazer. Eu pego a colherzinha ali de chá e já faço meus temperos. Eu tenho um borrê que vem, mas é a mesma coisa, é o hortelã, mas é hortelã-pimenta. Aqui, com relação às emoções, vamos lá. As emoções. O metal, ele nos ensina a deixar ir, tem que fazer, o tanto que corta, né? Eu corto e vai embora. Eu elimino aquilo e às vezes nós resistimos. Temos o luto não só pelo aquilo que nós perdemos de pessoas, mas às vezes de objetos, de situações. Então, nesse momento, é importante findar esse ciclo e fechar. Fechou, às vezes tem algumas coisas que nós estamos ainda apegados lá, então vamos deixar aí. Isso aí eu falo até para mim também. Eu estou fazendo esse exercício e está sendo muito bom. Escrever cartas de despedida, né? Eu estou ali, eu começo a mudança na alimentação, começo a perceber que já está fluindo, meu intestino já está fluindo melhor, eu não estou mais com aquela tosse expectorativa, eu estou deixando fluir, está tudo fluindo, está tudo liberando e não está. Então escreve, você precisa de entender as suas emoções, escreva uma carta. Eu gosto muito de quando eu termino de escrever essa carta, principalmente se tem elementos ali muito íntimos, eu gosto de queimar, né? Porque a queima ela vai fazer com que, como diz, flua ali, vai para o universo. Ninguém vai ver, é algo íntimo meu e que se eu deixo escrito e guardo num lugar, aquilo fica preso ali, né? Isso é um pensamento meu e corre o risco, às vezes, dependendo do que você escreve, do que você deixa ali escrito, alguém que, às vezes, naquele momento que você liberou aquela emoção, pegue aquilo, às vezes, 2, 3 meses depois, e às vezes aquilo não faz nem mais sentido para você e pode trazer alguma questão para a pessoa que vai ler. Então, essa orientação aí de escrever uma carta de despedida com, às vezes, a relação de alguma emoção, deixar aí e queimar o final, eu gosto muito. A respiração consciente para treinar esse desapego. Então, faz uma inspiração profunda, mas você vai alongar a expiração. Por exemplo, faz 6 tempos na inspiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma inspiração muito longa. Para quem não tem a prática, faz até 4. 1, 2, 3, 4. E tenta aumentar até o dobro. Tem treinos que a gente consegue até aumentar 3 vezes a liberação do ar. Então, fez em 4, tenta liberar em 8. Ah, não deu conta ainda, mas pelo menos tenta liberar em 6, ok? Então, conta 1, 2, 3, 4, inspirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, expirando. Faz esse exercício de uma expiração mais longa e com a intenção de desapego. Esse treino respiratório vai auxiliar vocês também a liberar energias, liberar emoções que estão ali fazendo fluir de forma ruim o seu ser. Então, percebeu questões emocionais, está muito nostálgica, está ficando uma tristeza ali que está contínua, parece que sente um vazio, uma sensação de aperto no peito. Faz a carta de despedida, queima, faz a respiração consciente com a expiração mais alongada
e o Ticum para abrir e liberar o peito, que é aquela conservação da energia que a gente fez ontem, que está lá na nossa plataforma. Se quiserem agora no final, eu posso fazê-la para vocês, para quem for ficar aqui na aula aberta. E é isso, tá? Então, muito obrigada. Feliz outono com saúde. E para você que chegou até aqui na plataforma do nosso canal, do Desperte Sua Natureza, fica o nosso convite para você conhecer um pouco mais. E eu vou deixar o meu contato aqui nos comentários, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse programa. Como o acesso é limitado, nós não recebemos muitas pessoas de uma vez, a gente ainda não abre para lançamentos, para entrar pessoas, né? Nós acolhemos cada um na sua individualidade. Eu gosto de conversar com esses participantes para conhecer a necessidade do porquê que ele está entrando no curso, se o curso não, um programa, né? Se o programa terapêutico é realmente para você e se vai te ajudar e te beneficiar na sua saúde. Então, gratidão, tenha um bom dia. E agora nós vamos para a nossa sala VIP com os nossos alunos para a gente conversar um pouco mais. Agradeço a todos e tenham um excelente dia e um outono com saúde. Gratidão. Quando entrei na faculdade de enfermagem, eu estava cheia de sonhos. Queria mais do que tudo ajudar as pessoas a viverem vidas saudáveis e plenas. Mas ao longo da minha jornada, percebi algo que me incomodava profundamente. Dia após dia, encontrava pessoas presas em um ciclo de adoecimento, sofrendo com problemas que pareciam inevitáveis. Mas eu sabia que muitos desses problemas poderiam ter sido prevenidos. Então, tomei uma decisão. Eu vou encontrar um caminho que realmente preserve a saúde para ajudar as pessoas a viverem mais, mas com saúde. Porém, eu percebi que mesmo sendo enfermeira, minha formação não me dava as ferramentas para o que eu intencionava. Eu precisava de algo mais profundo. Foi nesse momento, quase como um chamado, que conheci a medicina chinesa. E através dessa sabedoria milenar, encontrei algo que me trouxe esperança e propósito. Descobri que existem 3 elementos primordiais que sustentam a nossa saúde e vitalidade. Eles são chamados de 3 tesouros: o espírito, a energia vital e a essência. Esses tesouros não são apenas conceitos abstratos. Eles são o que temos de mais precioso. São a base da nossa energia, da nossa saúde, da nossa vida. Preservar e fortalecer esses 3 pilares é fundamental para viver com verdadeira plenitude. Mas para cuidar desses tesouros, é preciso mais do que intenções. É preciso prática, é preciso uma metodologia. E foi com esse propósito que desenvolvi um método para ajudar as pessoas a proteger e fortalecer o espírito, a energia vital e a essência, garantindo que a vitalidade esteja sempre presente. Hoje, minha missão é compartilhar esse conhecimento e guiar você nesse caminho, para que ao fortalecer seus 3 tesouros, você viva não apenas sem doenças, mas com saúde plena.